A regulamentação da cannabis medicinal é um tema controverso. No Senado Federal, projetos de lei tramitam enquanto pacientes tentam vencer, além da doença, o preconceito, as ações judiciais e o alto custo para a importação das substâncias. Para explicar o uso medicinal da cannabis e seus efeitos práticos, é que converso agora com o anestesiologista e médico de dor, Felipe Aldi Bernardino. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o uso medicinal da cannabis aqui em Mato Grosso. Queria que a gente pudesse começar falando como que o senhor lida com a prescrição desse medicamento nas suas especialidades, né? O senhor, além de ser anestesiologista, também é médico da dor. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre como é o uso desse medicamento nesse universo com o qual o senhor lida. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, eu sou anestesista e sou médico de dor. Então, eu cuido de pacientes que estão lutando contra a dor junto com a luta contra alguma outra doença. Geralmente, o paciente que vai ser candidato ao uso do canabidiol, do derivado do cannabis, é um paciente que está resistente a outros remédios e a outros procedimentos para tratamento de dor. Então, é um paciente que chega no consultório, que já tentou alguns tratamentos específicos para essa dor, já tentou usar vários medicamentos e não teve resposta clínica efetiva. Não teve uma melhora ou teve muitos efeitos colaterais e a gente acaba tendo que optar por uma outra medicação e essa medicação pode ser o canabidiol. Doutor, diante da sua experiência, qual é a eficácia desse medicamento nesse quadro que o senhor relata para a gente? Onde o paciente já tem uma resistência a outros medicamentos, como que se dá ministrar o canabidiol e quais são os resultados que o senhor vem experimentando nessa trajetória? O canabidiol mais utilizado aqui no Brasil é em veículo de óleo. É um óleo medicinal, um óleo com propriedades medicinais, e que o paciente coloca ou embaixo da língua ou toma. Pode ser diluído em algum suco, água ou algum alimento. Os pacientes, geralmente, por estarem sofrendo com dor e não terem resultado de outros remédios, alguns pacientes, posso dizer que uma parcela importante desses pacientes apresentam uma melhora da dor. Às vezes não zera totalmente a dor, às vezes, a grande maioria das vezes, esses pacientes vão continuar utilizando outros remédios, só que o canabidiol pode intensificar ou ampliar o efeito que esses remédios têm em cima do paciente. A gente tem uma discussão social em torno desse uso medicinal. Algumas pessoas acreditam que esse é um passo para legalizar, por exemplo, a maconha. Queria que o senhor pudesse dizer para a gente se existe alguma relação entre a maconha propriamente dita e o uso medicinal desse óleo, como o senhor disse, que é o mais utilizado aqui em Mato Grosso, em Cuiabá principalmente. Bom, não existe nem correlação clínica, ou seja, o paciente que experimentou ou fumou algum cigarro de maconha para a tentativa do controle da dor, ele não consegue se correlacionar com utilizar uma dose do remédio, porque o remédio ele vem extraído puro, uma única ou duas substâncias em cima da planta. A planta tem mais de 100 substâncias ativas e que realmente agem para a dor, que tem efetividade, são uma ou duas. Então, os óleos extraídos do canabidiol, eles são extremamente concentrados e por isso não existe essa correlação entre o uso da planta e o uso do remédio. Também é importante que eu sempre comento com o paciente que ele pode acabar usando uma dose maior do remédio, que ele não vai ter o efeito psicomimético, o efeito alucinógeno que a droga, a maconha, pode trazer. Então, hoje a discussão é uma discussão em cima de um remédio. O canabidiol é um remédio. Eu também gosto de contar para o paciente uma história. Hoje o principal remédio para a dor que a gente tem é a morfina. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu dizer. Mas a morfina, ela vem derivada do ópio, que é uma droga também de uso recreativo, que também vem derivada de uma planta, da papoula.
Então, no século XIX, houve guerra por causa da papoula e por causa do ópio, certo? E hoje a gente tem a morfina como uma medicação, um potente aliado no combate à dor. Da morfina vieram vários opioides, várias medicações que ajudam em anestesias, em cirurgias e no controle da dor de vários pacientes. A gente hoje está caminhando no começo dessa discussão em cima do canabidiol. Então, o preconceito que se tem em cima de uma substância que vem de uma planta de uso recreativo já houve há 150, 200 anos atrás em cima da morfina, e hoje a gente tem a morfina em utilização aí, clínica bem disseminada. E, doutor, hoje, dentro desse universo de pacientes aos quais o senhor recomenda o uso do canabidiol, o acesso, ele é facilitado ou existe uma dificuldade para a gente conseguir acessar esse medicamento, né? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como se dá esse trâmite e como que você planeja também essa prescrição. Hoje, a grande dificuldade de acesso do paciente é em relação à burocracia para conseguir utilizar a medicação. A maioria das medicações derivadas do canabidiol tem que vir importadas com autorização especial da Anvisa para conseguir ser utilizado. Então, o paciente leva em torno de 40 dias para conseguir essa autorização. Quando você sabe que o paciente vai acabar precisando de uma medicação dessas, o ideal é que a gente planeje com ele, com meses de antecedência, já a autorização, porque aí, quando o paciente se esgota das alternativas que ele pode usar de medicação, ele já tem essa autorização. Existem poucas opções de canabidiol disponíveis em farmácia, e por serem poucas, elas têm um custo muito elevado, o que faz com que o paciente também tenha essa dificuldade de acesso. Hoje a gente paga, em média, quanto para ter acesso ao canabidiol, doutor? Em medicações importadas, o custo varia de 300 a 600 reais o frasco da medicação mais com menor concentração, e esse frasco dura, para o tratamento de dor especificamente, entre 1 e 2 meses, a depender da dose. Outras doenças, como epilepsia, precisam de uma dose maior e acabam tendo um custo ainda maior no tratamento. A medicação que tem disponível na farmácia, ela é ultra concentrada, e isso faz com que o seu custo seja até mais elevado. E mesmo que o frasco dure muito, o paciente às vezes não consegue comprar de uma vez só, por causa do custo da medicação. A gente estava comentando que existe uma discussão em torno do uso medicinal da cannabis na Assembleia Legislativa, e o senhor falava um pouquinho sobre que benefícios esse projeto que está sendo discutido vai trazer para a população mato-grossense. Podia falar um pouquinho disso para a gente? O que eu vi em relação a esse projeto é que esse projeto prevê a dispensação pelo Sistema Único de Saúde dos derivados de canabidiol quando o paciente tem prescrição e indicação médica pelo SUS. Grande vantagem vai ser acesso, tanto acesso operacional, então o paciente não vai precisar fazer toda uma parte burocrática para conseguir ter acesso a essa medicação, quanto o acesso financeiro. É uma medicação que hoje é cara e a gente sabe que não pode ser custeada pela grande maioria das pessoas. Então, seriam essas as vantagens. Eu não li o projeto completo, então eu não sei dizer mais detalhes em cima disso, dessa parte política, mas eu vi que o cerne do projeto seria em torno disso. E, doutor, o senhor falava um pouco sobre essa questão do preconceito em razão do canabidiol ser de uma planta que hoje a gente sabe que tem um uso recreativo, que é a maconha, citou a questão da morfina. De que forma que a gente consegue avançar nesse debate? Porque nós temos, por exemplo, tanto em nível federal como em nível estadual, representantes que são conservadores, né? Que têm uma resistência a essa pauta. De que maneira o senhor acredita que a gente vai conseguir romper essa barreira e mostrar que, efetivamente,
a gente pode fazer um uso medicinal e que não tem essa correlação, como o senhor já bem explicitou para a gente? A melhor maneira de conseguir avançar num debate desses é com debate, com discussão, é com conhecimento. Então, a medicina tem evoluído cada vez mais, tem saído mais estudos, é uma medicação que tem ganhado campo de indicação clínica. Então, o canabidiol começou como medicação para tratamento de epilepsia, hoje já existe evidência em tratamento de dor, existe uma evidência fraca para tratamento de ansiedade, para depressão. Então, quanto mais se estuda essa medicação, mais a gente consegue discutir com base em evidência clínica, em quanto essa medicação pode beneficiar o paciente. Da parte política, a parte de regulamentação, depende de uma vontade política, mas também depende, é necessário, falando como cidadão, é necessário que seja uma medicação bem utilizada para que ela não cause problemas sociais. Hoje, na América do Norte, a principal epidemia existente é o abuso de opioide, o abuso de morfina, dos derivados de morfina. E existe, sim, uma preocupação de que isso possa acontecer com outras substâncias, inclusive aqui no Brasil. Então, toda essa parte de regulamentação precisa ser estudada pelo meio político para que seja uma medicação com fácil acesso, mas que não seja uma medicação de uso indiscriminado. Nesse aspecto, como que funciona hoje? Qualquer médico pode prescrever esse uso do canabidiol, ou nós temos profissionais específicos que podem fazer essa recomendação e que são reconhecidos nesse trâmite burocrático junto à Anvisa, doutor? Já houve uma época em que, para poder prescrever, você precisava ter um cadastro na Anvisa e que você precisava ter algumas especialidades que seriam tratamentos específicos. Quando o canabidiol chegou no Brasil, se eu não me engano, tinha que ser neurologista para poder prescrever. Hoje qualquer médico consegue prescrever. O que o paciente tem dificuldade é de ter o acesso, é ter o caminho da pedra. É onde ligar, como conseguir a autorização da Anvisa para aí conseguir importar a medicação. Eu reforço que não é uma medicação de entrada, não é uma medicação como primeira escolha para a grande maioria dos pacientes. Então, o ideal é que ela seja prescrita por alguém que consiga manejar um paciente com dor e que conheça os riscos e os benefícios dessa medicação e das outras. A mesma coisa para a epilepsia e a mesma coisa para o tratamento de ansiedade e depressão. O senhor citou os prós e contras, né? A gente falou desse uso medicinal não ser a primeira opção, mas a última, né? No caso do manejo da dor, por exemplo. Quais são os contras dessa medicação, doutor? O que o senhor tem de conhecimento a respeito disso? Efeitos colaterais comuns do canabidiol incluem tontura. Então, tem paciente que fica com uma tontura. Às vezes ganham de apetite e com isso aumento de peso. Isso pode ser um efeito colateral limitante para uma parcela da população. Além disso, tem paciente que não se adapta à medicação, não sente o efeito, certo? Uma grande contraindicação, um uso que tem que ficar muito mais restrito, é para algum paciente portador de doença psiquiátrica, como esquizofrenia, mania ou transtorno de bipolaridade. Esses pacientes têm que ser acompanhados de muito perto ou estão contraindicados o uso do canabidiol. A gente falando do manejo da dor, de que forma que o canabidiol age no organismo para trazer o alívio para esses pacientes a quem o senhor prescreve o uso do óleo? O corpo nosso, ele tem receptor pro canabidiol. É uma descoberta um pouco recente, dos últimos 15, 20 anos da medicina. Igual o corpo nosso existe receptor para uma variedade de drogas, ele existe um receptor, uma série de receptores específicos para receber o canabidiol. E hoje é conhecido como sistema endocannabinoide. Esses receptores estão principalmente no sistema nervoso central, no cérebro, na medula, e no sistema nervoso periférico, nos nervos. Existem algumas outras células do corpo também. E com isso eles conseguem melhorar a resposta imune do corpo, melhorar a resposta inflamatória do corpo e também melhorar a quantidade de recepção que o corpo sente para a dor.
melhorar o jeito que o paciente enfrenta a dor. Então, esses ganhos no enfrentamento da dor, diminuição de inflamação e diminuição da nocicepção do paciente, diminuição do quanto o corpo sente de dor, são os principais efeitos clínicos. Doutor Felipe, muito obrigada pela participação aqui no Papo com ela, e eu deixo o espaço à disposição caso o senhor queira acrescentar alguma coisa que a gente não tenha abordado. Sempre importante dizer para o paciente que está com dor, que está enfrentando, principalmente para o paciente oncológico, que a dor tem tratamento. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa extremamente inacessível, mas existem outras terapias além do canabidiol. Ele é só um detalhe perto de todo um tratamento da dor num paciente oncológico. E que procurar o tratamento é o primeiro passo para conseguir se livre da dor. Com a vacinação, o governo de Mato Grosso investe e você se protege. Todos os anos, deixamos de pegar doenças como poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, tuberculose e muitas outras. São diversas doenças controladas e até erradicadas graças à vacinação. Com a Covid e a gripe é a mesma coisa. A gente se vacina, previne a doença e ainda protege quem está do nosso lado. E para cuidar da gente, o governo de Mato Grosso criou o Imuniza Mais MT, um programa de premiação em dinheiro para os municípios que mais vacinarem, um estímulo para os municípios. Para ganhar, as cidades precisam atingir metas de vacinação de Covid, gripe e muitas outras. Por isso, vá a uma unidade de PSF e leve seus filhos e familiares. Vacine-se, você se protege e a sua cidade ganha. Saiba mais em saude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 65 98475 0102. E lembrando que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade municipal. Vai lá, vacina! Secretaria de Estado de Saúde, Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já trazendo muito mais informação para você. Não saia daí!